Deus continua visitando o seu povo. Nós encontramos num texto de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17, um texto que nos diz assim, Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Esse é um texto que nos fala de uma situação muito interessante, onde duas multidões se encontram. Uma que estava com Jesus, acompanhando Jesus, essa multidão estava feliz, estava alegre, essa multidão estava chegando à cidade. E uma outra multidão saía da cidade, que era a multidão que acompanhava o sepultamento de um filho único de uma viúva. E essa segunda multidão, ela estava coberta de tristeza, eram dois opostos se encontrando. E a Bíblia nos diz que quando esses opostos se encontram, Jesus se compadece, Jesus sente amor, Jesus sente compaixão por aquela situação. Então Jesus logo para aquela multidão, vai até aquele menino, toca no menino e diz: levanta-te. E quando o morto ressuscita, Jesus restitui ele à sua mãe. Jesus não estava restituindo apenas o morto, Jesus estava restituindo na vida daquela mulher a sua felicidade, o seu prazer e o seu futuro. O milagre que Deus estava fazendo na vida daquela mulher não era apenas o milagre da ressurreição, que logo esse foi a maior alegria que aquela mulher pôde sentir, mas junto com esta alegria, Jesus estava restituindo a dignidade à vida daquela mulher. Jesus estava restituindo àquela mulher muito mais do que apenas o filho. Quando Jesus se manifesta, Deus continua visitando o seu povo. Quando Deus visita, quando Jesus se manifesta, Jesus entra em nossas vidas e entra para fazer uma grande diferença. Jesus restitui muito mais do que nós pedimos. A Bíblia diz que Deus faz por nós além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando Jesus se manifesta em nossa vida, quando Jesus nos visita, Ele restaura, Ele restitui, Ele transforma, Ele muda, porque Ele tem poder para fazer todas estas coisas. Sendo Deus, Ele pode nos abençoar. Se você tem necessidade de alguma restituição na sua vida, saiba, Jesus é o caminho. Eu sou o pastor Haroldo e te convido para fazer parte da nossa comunidade, a comunidade do povo de Pirapozinho.